Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Educa Acontece, o telejornal aqui da Educa TV. Você vai encontrar muita informação e prestação de serviço. Fique com a gente. Começamos com imagens do complexo viário túnel Joá Penteado. Formado por dois túneis, um de 370 e o outro de 450 metros de comprimento, eles ligam o centro à Vila Industrial em Campinas. São também um dos principais acessos entre a região central e os bairros próximos à rodovia Anhanguera. As obras de abertura dessas passagens começaram em 1987, mas foram entregues para a circulação total de veículos somente em 2009. Vamos agora para os destaques desta edição. Ministério Público do Trabalho de Campinas registra 62 denúncias de trabalho infantil em apenas 5 meses deste ano. Procurador do Trabalho fala das ações para combater esse crime na cidade. Junho Vermelho. Hemocentro da Unicamp realiza campanha em parceria com o shopping da cidade para conscientizar a população a doar sangue. Usina de compostagem de Campinas se destaca na produção de adubos orgânicos e tem sido referência para toda a região. Abrimos esta edição do Educa Acontece falando sobre a exploração do trabalho infantil, um assunto muito importante e que merece a atenção de toda a população. Dados divulgados pelo Ministério Público do Trabalho, a pedido da Educa TV, apontam que somente nos 5 primeiros meses deste ano foram registradas 62 denúncias em Campinas. Esse número já é quase 50%, metade de todos os casos registrados em 2022. Para falar mais deste assunto, eu já chamo a nossa repórter, a Viviane Novaes, que está na sede da 15ª Procuradoria Regional do Trabalho. Viviane, 62 denúncias de trabalho infantil em apenas 5 meses é muito preocupante. Explica para a gente o que o Ministério Público do Trabalho tem feito para combater esta prática. Oi Lilian, oi para todo mundo que está aí acompanhando o Educa Acontece. Pois é, várias ações são feitas, né? Até porque, como você mesma disse, o número está preocupando bastante. São várias denúncias só nos primeiros 5 meses desse ano. Para a gente entender quais são essas ações e o que é considerado trabalho infantil, eu estou aqui com o Ronaldo Lira, ele que é procurador e vai ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto que, doutor, é de interesse de todo mundo, né? Mas antes da gente falar, eu quero agradecer a sua participação aqui no Educa Acontece. Eu que agradeço. Podem contar com a gente aí para trabalhar sobre esse assunto, que é de interesse de todos, porque nossa Constituição fala que é dever do Estado, das famílias, de todos nós, proteger a infância, né? Então, assim, é importante a gente discutir, porque agora nós estamos num mês que se comemora o Dia de Combate na verdade não é uma comemoração, é um dia de sensibilização e conscientização, né? De combate à exploração do trabalho infantil, que é o dia 12 de junho. Então é um dia que o país inteiro são realizadas diversas ações. Antes da gente falar um pouquinho dessas ações, eu queria entender do senhor o que é então considerado trabalho infantil, por que a gente falar disso, né? Até quantos anos aí já é considerado um trabalho infantil, uma exploração? Então, a lei proíbe qualquer trabalho até os 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, que é permitido a partir dos 14. Então, qualquer atividade que nós nos deparamos que uma criança esteja fora da aprendizagem antes dos 16 anos é ilícita. 14 anos pode ser o jovem aprendiz, como tem diversos programas na cidade, né? E como que faz, doutor? A gente está aí falando dos números que têm aumentado, que tem preocupado bastante. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, 2021, o senhor estava me falando, 137 denúncias, 2022, 107. E agora, só nos primeiros 5 meses de 2023, aí quase 60 denúncias, né? E aí? É por meio de denúncia anônima que chega até vocês? Esses números realmente são preocupantes? O que eles significam? A denúncia pode chegar através de qualquer forma. Qualquer cidadão pode entrar no nosso site e fazer a denúncia, ou algum órgão do Estado, né, algum órgão parceiro. E a preocupação é a seguinte, né, no período pós-pandemia,
aconteceram diversas coisas, né? Algumas famílias perderam os pais, muitos pais perderam os empregos. Então, houve um certo empobrecimento de uma certa classe da sociedade. Isso fez com que algumas crianças tiveram que trabalhar, né? Porque o trabalho infantil anda muito próximo da miséria e da pobreza extrema. Então, muitas dessas crianças não têm o que comer. Então, ou vão para a mendicância ou vão vender alguma coisa, né? Então, como eu disse, que é dever de todos nós cuidarmos dessas crianças, é necessário que o Estado intervenha com ações sociais, que o Ministério Público intervenha para combater se existe algum empregador ou alguém explorando essa mão de obra, mas de qualquer forma, né, nós precisamos entender o problema, né? Muitas vezes a família precisa do acolhimento. E doutor, para entender esse problema, né, quando chega a denúncia, é criança, como o senhor disse, que está ali pedindo no semáforo, é criança que está trabalhando lavando o carro, são diversas situações, aí são vários casos. Sim, então o comércio aparece porque todos nós conseguimos visualizar, mas algum tipo de exploração, pode ser num fundo de quintal, uma fabricazinha ou alguma atividade de prestação de serviços, tem que ter denúncia, porque não é fácil de visualizar, não é? A gente visualiza quando você está passando no farol ou vai em algum local de trabalho e se depara com a criança trabalhando. Mas muitas vezes a criança está no ambiente doméstico, fazendo trabalho infantil doméstico, cuidando de criança, limpando casa, que é uma coisa totalmente ilícita, mas dependemos de uma denúncia concreta para que possamos pedir uma ordem judicial para visitar o local, porque todo mundo sabe que a casa é um ambiente protegido por lei. Então depende da situação, nós precisamos de colaboração, de denúncia e denúncia concreta para que a gente possa agir. Como o senhor disse, então vai depender do caso, né? Chegou a denúncia, dependendo do caso, o Conselho Tutelar é acionado, vários órgãos acabam sendo envolvidos. Sim, existe uma rede de proteção à criança, né? Então você falou o Conselho Tutelar, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Conselho de Proteção dos Direitos da Infância, é uma rede, né? Então, e a rede conversa, né? Então, dependendo do caso, é acionado um órgão ou outro, né? Ou então os órgãos atuam em conjunto. E para fazer a denúncia, como que funciona? Através do nosso site, que é o www.mpt.mp.br, e lá tem um link, tem um canal de denúncias que a pessoa pode realizar. O senhor citou aí, a gente está no mês, né, de combate, de conscientização ao trabalho infantil. Ações como essa são importantes? É fundamental. Primeiro, para que todos nós tenhamos a noção da gravidade da exploração de uma criança e adolescente, porque isso rouba a infância, isso vai gerar sequela. Para vocês terem ideia, a maioria dos casos de resgate de trabalhador submetido à mão de obra escrava são explorados no trabalho infantil. Ou seja, aquele que está no trabalho infantil, muito provavelmente, ele vai ser ou um trabalho escravo, ou também pode estar submetido aí a uma exploração sexual, a um tráfico de drogas, ou seja, coisas que vão acabar com uma vida digna da infância, né? Então é importante que nós todos nós estejamos atentos a isso. A gente está falando aí nesse mês, mas essa conscientização, esse combate, essas ações, o ano inteiro tem que durar, né? Todo mundo tem que entender a gravidade. Não, sem dúvida, né? E esse mês nós jogamos luzes ao problema. Agora, o ano inteiro nós temos ações concretas, com operações, recebendo denúncias, acionando a rede, fazendo audiências, conclamando que as empresas efetivamente contratem os aprendizes, porque é uma coisa importante. Nós temos crianças vulneráveis que precisam do dinheiro da aprendizagem, e se ele não tiver na aprendizagem, ele vai trabalhar. Então esse acolhimento que essas entidades fazem é muito importante para a infância. Doutor, conversando antes com o senhor e pegando o gancho também dessa última fala, aprendizagem, né? Colocar a criança para estudar, oferecer aí uma opção para ela, até de ensino técnico, né? Desde pequenininho, isso é importante, isso vai evitar muito problema. Sem dúvida, a aprendizagem é um contrato especial de trabalho, em que o adolescente ele recebe um curso de formação. Nesse curso ele tem atividade prática, que ele aprende um ofício. E ao final dos 2 anos ele é diplomado, ele tem um ofício. Então é muito comum que ele seja efetivado e tenha um emprego fixo. Vou aproveitar a presença do senhor, já estava me conversando, né?
Tem bons exemplos, né? Colocando a criança para estudar, o adolescente para estudar, para fazer esses cursos. No futuro, o que o senhor vê? Empresários também têm essa experiência aí para contar para a gente? Nós temos muitos depoimentos de ex-aprendizes que viraram diretor de empresa, que viraram empresários, que viraram até membros do judiciário. Nós temos muitos exemplos. O importante é colocar o adolescente no trilho na hora certa e num ambiente protegido. Porque eu já vi depoimentos, por exemplo, de criança, de adolescente que chega lá como aprendiz e fala assim, eu quero ser juiz, lá no fórum. Chega na prefeitura, conhece os ambientes e fala, um dia eu quero ser um secretário de alguma coisa, ou prefeito. Ou seja, é estimular que os adolescentes voltem a sonhar. Isso é um fundamental. Se ele tiver sonho, ele tem uma meta na vida dele. Isso aí é o dever de todos, né? Estimular esse sonho. Doutor Ronaldo, muito obrigada, viu, por falar com a gente, participar aqui do Educa Acontece, falando, né, desse assunto tão importante e que todo mundo deve conhecer e ajudar a combater o trabalho infantil. Eu que agradeço, é um prazer imenso. Obrigado. Mais uma vez, obrigada. E Lília, fica aí, então, todo o recado para a população, né? Para todo mundo ajudar e fazer denúncia caso veja alguma criança ou adolescente trabalhando de maneira irregular. É com você. Muito obrigada por essas informações tão importantes. Em Campinas, o Movimento Vida Melhor, o MVM, contribui com várias ações no combate ao trabalho infantil em uma parceria com o poder público. Além das abordagens para retirar as crianças e adolescentes de situações de risco, o movimento faz encaminhamento para cursos de qualificação. Para conhecer mais sobre o trabalho do MVM, agora a gente conversa com o nosso repórter Wesley Tadeu. Wesley, nesta semana, quando há uma mobilização contra o trabalho infantil, o MVM tem uma atuação muito importante. Conta pra gente como é essa atuação. Olá, Lilian, é isso mesmo. Nesta semana, no dia 12 de junho, nós temos o dia de mobilização contra o trabalho infantil. Aqui em Campinas, nós temos o MVM, que é o Movimento Vida Melhor, uma organização da sociedade civil que tem um trabalho muito forte aqui na nossa cidade, aí tentando, combater esse trabalho. Quem vai falar comigo um pouquinho sobre a organização é a Verônica Rosa, que é a coordenadora técnica do MVM e também membro do Comitê PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Olá, Verônica, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E eu já começo com uma pergunta. Como é o trabalho do MVM aqui em Campinas? Bom, o trabalho do MVM em Campinas, ele se dá desde 2011 com a parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social, pessoas com deficiência e direitos humanos aqui em Campinas. Nós temos essa parceria e realizamos o serviço de abordagem social a crianças e adolescentes que se encontram em vulnerabilidades nas ruas, em trabalho infantil, em mendicância, e desde então a gente vem fazendo esse trabalho. Como são essas abordagens que vocês fazem? Nós saímos com educadores, Nós temos uma equipe de educadores, temos assistente social, psicóloga. Então, os educadores, eles fazem roteiros diários pelos territórios de Campinas como um todo, em todos os 5 territórios de Campinas. Então, eles saem para fazer abordagem em ruas, avenidas, entroncamentos, locais públicos onde possa ter a presença de crianças e adolescentes realizando o trabalho em semáforos, em panfletagens. Todas essas abordagens são realizadas pelo MVM. Então, a gente faz um trabalho de abordagem, uma aproximação desses adolescentes, conhecendo o seu território e a realidade do seu dia a dia. Além da panfletagem, existem outros tipos de trabalho infantil. Quais são? Então, nos semáforos é mais comum a venda de balas, de doce, de guardanapos, panos de prato. Temos também o rodinho no semáforo, que é o limpador de para-brisa. Esses são os trabalhos mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia com os meninos realizando na rua. Verônica, explica pra gente em relação ao perfil dessas crianças e adolescentes. Quem são aí? Qual é o perfil dessas crianças? Então, a maioria são meninos, o sexo masculino, entre 12 e 17 anos. Também tem meninos, mas é bem pouco, porque as meninas ficam mais naquele trabalho doméstico, mais escondidinho, mais em casa. Então, para as ruas, geralmente, 74% a gente pode dizer que são do sexo masculino e idade entre 12 e 17 anos. Tem também alguns de 9, de 10, mas é aí um percentual mais baixo.
O MVM ele não faz apenas um trabalho de abordagem, né? Vocês têm algumas parcerias e vocês fazem um encaminhamento desses adolescentes, dessas crianças que são aí abordadas aí no trabalho infantil. Explica pra gente como que é esse trabalho de encaminhamento. Sim, não basta só abordar, a gente tem que conhecer um pouquinho a realidade dessas famílias, a gente faz a visita domiciliar, né, para entender como é que é a dinâmica, o histórico, o perfil dessa família, para aí a gente trabalhar intersetorialmente com a nossa rede. Nós temos uma rede socioassistencial dentro do município, tem a rede de educação, da saúde, então a gente vai fazer os encaminhamentos, os referenciamentos que a gente diz, né, para outros serviços. Então não basta você abordar e ficar naquilo, você tem que fazer o referenciamento. Essas crianças, às vezes, e adolescentes, eles precisam frequentar um serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, né, no contraturno escolar. Então existe um referenciamento dessas famílias para que a nossa rede, né, tome providência das necessidades, dessas demandas que essas famílias apresentam. O MVM também trabalha com o PROCAF, né, que é um programa de qualificação. Explica pra gente como que é esse programa. Então, não basta a gente simplesmente abordar o adolescente na rua e não ofertar alguma coisa, não ter uma contrapartida. O MVM, ele tem desde 2014 uma parceria com a Unimed Campinas que que, por exemplo, proporciona a esses adolescentes fazerem cursos de capacitação profissional. No momento, a gente está com parceria com o Senai. E esses adolescentes abordados, que têm a idade entre 14 até 17 anos e 11 meses, por exemplo, ou seja, adolescentes mesmo. Eles vão para o PROCAF, que é o Programa Construindo Autonomia para o Futuro, e no Senai eles cursam auxiliar de chocolateiro, salgadeiro, pizzaiolo, né? E também tem o pacote Office, que é ofertado pelo Senai. Então é uma parceria entre Senai, Unimed Campinas e o MVM. Então você tem que dar oportunidade a esses adolescentes. Eles ficam 3 vezes por semana no Senai, né? E tem também uma capacitação profissional para eles e um atendimento que a nossa coordenadora pedagógica, Ana Paula, proporciona para eles, que é o ingresso no mercado de trabalho, a preparação para o mercado de trabalho. Eles têm um pacote Office, que eu já disse, né, ofertado pelo Senai. Então lá são trabalhadas, o adolescente é trabalhado em vários segmentos, para dar oportunidade para que eles se capacitem e concorram ao mercado de trabalho em igualdade com os demais. Ô, Verônica, o que a população precisa entender é que o trabalho infantil traz diversos prejuízos para a criança, né? Então, traz prejuízo na saúde, a evasão escolar, porque esses, por exemplo, que a gente aborda, às vezes eles estão matriculados, mas a frequência é muito baixa escolar. Então, a gente percebe isso quando a gente passa de manhã em determinado local, o adolescente está lá, a gente faz abordagem. Aí você vai num outro dia, num período à tarde, ele também está lá. Então, quer dizer assim, se ele está de manhã e está à tarde, ele já não está frequentando a escola. Porque às vezes a idade que ele está da abordagem, ele não tem aquela escolarização no período noturno. Então você já sabe que ele está ali evadido ou com a frequência baixa. Então, assim, além do prejuízo para a saúde, ficar embaixo de sol, de chuva, o aliciamento também por outras pessoas a esses adolescentes, né? Então há risco de atropelamento. Então, assim, o trabalho infantil é algo que prejudica psicologicamente, fisicamente, né, e emocionalmente esse adolescente ou essa criança. Como a população pode contribuir e como fazer as denúncias, né? Então, o MVM ele trabalha tanto com o roteiro diário que os educadores fazem, como chega denúncia para a gente, ou chega direto no MVM através do telefone 3235-2288. A gente também atende as demandas do município, Conselho Tutelar, por exemplo, que recebe alguma denúncia via Disque 100 e repassa para o serviço. Então, além do roteiro diário da abordagem, a gente também trabalha com as demandas que os munícipes encaminham para a gente através das denúncias. A rede parceira também, né? Ok, Verônica, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É isso, gente. O combate ao trabalho infantil precisa da união de toda a população, né? E a gente precisa aí contribuir para que essas crianças estudem e não trabalhem. É com você aí no estúdio, Lilian. Muito obrigada, Wesley. E agora, uma boa notícia para quem usa o transporte público. 9 regiões da cidade vão ganhar abrigos para passageiros do tipo andorinha, em alusão a um dos símbolos de Campinas.
Os abrigos vão ter cobertura em estrutura metálica, banco de concreto com 3 assentos, sendo um deles destinado a pessoas com obesidade. Os abrigos também vão contar com medidas de acessibilidade, espaço delimitado para cadeirantes, instalação de sinalização tátil de alerta e piso direcional. Já a identificação e visual vai trazer a relação das linhas de ônibus que atendem os pontos. As primeiras implantações estão previstas para o início do mês que vem, começando lá pela região do Ouro Verde. Ao todo, serão 355 abrigos. A previsão é de que todos sejam instalados em até 13 meses. O investimento total é de quase 4 milhões de reais. Logo após o intervalo, a gente vai falar sobre a vacinação contra a gripe, que foi prorrogada até o final deste mês. Todos os detalhes eu te conto já. Educa Acontece. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. O assunto agora é vacinação contra a gripe. A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas prorrogou até o dia 30 deste mês a campanha de imunização contra a doença. E o motivo é que a cobertura vacinal não chegou a 90% do público-alvo, como determina o Ministério da Saúde para todas as cidades brasileiras. E quem vai falar sobre isso agora com a gente é a nossa repórter, a Viviane Marim. Vivi, conta pra gente, quais são as pessoas que precisam tomar a vacina da gripe e onde as doses estão disponíveis para a população? Oi, Lilian, isso mesmo. As vacinas estão disponíveis até o dia 30 de junho nos 66 postos de saúde do município. Existe, assim, né, um público-alvo que seriam os idosos, gestantes, puérperas, crianças, mas até então está disponível para quem quiser e precisa, né, tomar essa vacina. Nós vamos conversar agora com a Shaula Vizelli, ela é articuladora do programa de imunização da Secretaria da Saúde, para dar mais informações sobre essa extensão da campanha. Olá. A vacina realmente está disponível até o dia 30 de junho para toda a população, mas a nossa preocupação sempre são os grupos prioritários, né? Então, idosos, gestantes, crianças até 5 anos, as puérperas e os trabalhadores da saúde. E protege até quando? As pessoas podem tomar ou fazer o uso de outras vacinas também? Sim, as vacinas podem ser aplicadas simultaneamente com qualquer outra vacina do calendário e a recomendação é que seja feita a vacina o quanto antes, né? Por conta do período sazonal, de maior circulação de vírus que causam esses sintomas respiratórios. Então, quanto antes as pessoas se protegerem, melhor. A importância, então, de fazer o uso dessa vacina, até porque esse período, vários tipos, né, de influenza estão circulando, outros vírus também. Sim, essa vacina protege contra 3 tipos específicos dos vírus da influenza, mas existem outros vírus, né, que causam esses sintomas e complicações, internações e óbitos por conta de sintomas respiratórios. Tá. O imunizante, ele protege durante quanto tempo? É bom repetir todo ano? Qual que é a sazonalidade dele? É uma vacina anual, né? Então, para o grupo prioritário, todos os anos essa vacina ela é pensada de acordo com as maiores cepas, né? As cepas mais circulantes aí no nosso contexto. Então, anualmente essa vacina é modificada e a população precisa receber uma nova dose. Existe algum bloqueio, alguém que tem algum tipo de doença ou predisposição que não é indicado tomar vacina? Não, a única contraindicação exclusiva são para as crianças menores de 6 meses, né? E para alguém que teve alguma reação grave à vacina em dose anterior. Daí esses casos são avaliados caso a caso para indicar ou não a vacina. E qual que é a importância das pessoas estarem vacinadas e não ter essa transmissão nessa época do ano? Sim, quanto mais pessoas vacinadas, menor é a circulação viral. E esses grupos prioritários são aqueles grupos que têm maior risco de agravamento, de internação, de complicação pela doença. Então, por isso que são os prioritários de fato, que devem receber a vacina aí o quanto antes. Você atribui a quê? A baixa busca aí, né, da procura ao imunizante? Existem uma série de fatores, né? Então, algumas pessoas que não acreditam, outras pessoas que têm medo da vacina, outras que acham que já tomaram vacinas o suficiente.
Então a gente só reforça que essa é uma vacina que precisa, sim, é super segura, ela é efetiva, protege de fato contra esses casos graves de influenza, que a população pode ficar segura, que as nossas equipes estão treinadas, capacitadas para fazer a administração correta da dose. Tem uma preocupação maior com alguma dessas classificações aí entre os idosos ou gestantes? Qual que é a que foi menos procurada? A nossa menor cobertura no momento, né, até os dados da última quinta-feira, são as crianças até 5 anos, que só tem uma cobertura de 24% por enquanto, seguida das gestantes, com cobertura de 29%, e o público que mais aderiu até o momento foram os idosos, e a gente atingiu 68% da cobertura. E o ideal seria? A meta para todos eles, 90%. Tá bom. Fica aí a dica, né? O convite para quem ainda não fez o uso, não buscou tomar vacina, é importante. E até dia 30 de junho, eles estão aí com a expectativa de bater essa meta. É com você, Lilian, de volta ao estúdio. Mais de 32 milhões de pessoas são fumantes no Brasil de cigarros tradicionais e também dos eletrônicos. Esse número equivale a 13% da população brasileira. Em Campinas, uma campanha realizada pelo Departamento de Oncologia do Hospital da PUC buscou conscientizar a população da cidade sobre os riscos do tabaco para os pulmões. Todos os detalhes dessa campanha você acompanha agora no quadro Saúde. Em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, os departamentos de Oncologia Clínica e Cirurgia Torácica do Hospital PUC Campinas realizaram uma ação de combate ao câncer de pulmão. O que nos estimulou a fazer esse evento, né, junto com os alunos, com a universidade, com o Hospital da PUC, é seguir o que o Brasil, em termos de política pública, faz desde a década de 80. O Brasil tinha, nesse período, cerca de 33% a 35% da população brasileira de tabagista. E sendo um exemplo mundial de propagandas insistentes, persistentes, enfáticas, de fotografias dos maços de cigarro, proibição de tabagismo em ambientes fechados, hoje estima-se que tem cerca de 13% da população brasileira de fumante. A equipe da campanha abordou a população para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O foco principal é a conscientização de jovens quanto aos perigos do uso do cigarro. E nosso grande objetivo é atingir a população jovem, para que eles tenham consciência de que o uso do dispositivo eletrônico vai trazer malefício precocemente à vida e à saúde deles. Um estudo feito nos Estados Unidos, hoje na América do Norte, estima-se que 2,5 milhões de jovens entre 13 e 16 anos já foram expostos a cigarros eletrônicos. E a incidência destes para evoluir para o uso do cigarro a combustão é acima de 80%. O especialista afirma que é equivocado o pensamento de que o uso de dispositivos eletrônicos ajuda a deixar o vício do cigarro convencional. O dispositivo eletrônico ele tem nicotina, sim, ele gera adição, que é o vício ao hábito tabágico, e as pessoas voltam a fumar o cigarro a combustão, o cigarro tradicional, por causa da necessidade, da dependência química à nicotina. A partir do dispositivo eletrônico, quando a fumaça é inalada, mais de 40 substâncias cancerígenas são inaladas juntos. Um pulmão gigante foi instalado em frente ao hospital da PUC-2 para ajudar na mobilização das pessoas durante a campanha. Mesmo com tantas informações sobre os males que o tabagismo pode causar, cerca de 13% da população brasileira ainda possui o hábito de fumar. No mundo, a principal causa do câncer no pulmão é o tabagismo. 98% dos pacientes são fumantes ou ex-fumantes. E somente 15 anos após deixar o cigarro é que o indivíduo volta a ter o mesmo índice de um não fumante. Com um diagnóstico precoce, as chances de cura são expressivas. Por isso, fique atento aos sintomas porque são bastante sutis. Alterações respiratórias, febre, secreções, dores no tórax ou emagrecimento são alguns dos indicadores. Porém, o combate mais efetivo à doença é não fumar. A pessoa que tenta parar de fumar, em média, ela tenta 6 a 7 vezes. Então, quando a pessoa não consegue, a família deve estimulá-la, apoiá-la, e nós devemos sempre parabenizar os que conseguem
e ajudar aqueles que ainda não conseguiram. A senhora vai levar essas informações? Sim, vou levar e vou tentar vir amanhã, ver se eu consigo trazer ele. Então é importante a pessoa, né, fazer esse tipo de campanha para prevenção, antes que seja tarde demais. Em parceria com o Hemocentro da Unicamp, um shopping aqui de Campinas montou um ponto de coleta de sangue. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de ser doador e incentivar que as doações aconteçam, já que nesta época do ano elas caem bastante. O ponto de coleta vai funcionar durante 9 dias neste mês, que é conhecido também como Junho Vermelho. 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue, mas a data é celebrada durante todo o mês. Uma das iniciativas referente ao dia e em mais uma ação conjunta, o Parque Dom Pedro Shopping e o Hemocentro da Unicamp organizaram um espaço para receberem os doadores. O local, que fica na entrada das colinas, pretende atender até 50 pessoas diariamente. E o Shopping Dom Pedro, que sempre teve essa parceria com o Hemocentro, abriu para a gente as portas para que a gente fizesse num espaço físico, que realmente está muito bem organizado, e a gente espera que muita gente venha e faça a doação de sangue. A nossa expectativa é para pelo menos 50 pessoas por dia que venham até o local para fazer a doação de sangue. Nós já fizemos outros trabalhos aqui em parceria com o shopping, só que fazíamos com a unidade móvel, que é o ônibus de coleta de sangue. Nós temos um trabalho muito grande aqui com o social, a gente tem várias iniciativas, uma delas é essa com o Hemocentro, e a gente coloca esse espaço muito à disposição da sociedade. Então, o Hemocentro hoje atende uma região de mais de 6 milhões de pessoas, então não tem porquê um empreendimento desse tamanho não participar dessas ações e ajudar essa comunidade onde ele está inserido. E é muito fácil e rápido todo o processo. Basta se apresentar no local e, estando apto, o indivíduo faz um teste sanguíneo, passa pela triagem e já está pronto para fazer a doação. Alguns dos requisitos são estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos ou entre 16 e 17 anos, com consentimento formal e presencial do responsável legal. Maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira vez. Pesar no mínimo 50 quilos e estar atento à alimentação. A pessoa que quiser doar sangue, ela pode tomar o café da manhã normal, mas tem que evitar alimentos gordurosos. E após o almoço tem que aguardar no mínimo 3 horas. E daí vai fazer uma entrevista, que é uma conversa individual e sigilosa com um profissional da área da saúde. E esse profissional vai avaliar realmente essas condições. Se a pessoa pode ou não estar fazendo a doação no dia de acordo com o que comeu e vai ser orientado também com relação a isso. As pessoas conseguem vir aqui, tem até muita doação espontânea acontece, né? Você pode agendar hoje pelo site, mas tem muita gente que passa e fala quero doar. E a doação acontece. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1,6% da população brasileira doa sangue regularmente. Número abaixo do recomendado, que é de 2,5% a 3%. Um índice que colabora para o não desabastecimento de hospitais em emergências ou cirurgias de urgência e eletiva. Neste período do ano, com a chegada do inverno, o número de doações cai bastante. A mobilização do Junho Vermelho se faz ainda mais importante e busca conscientizar a população de que este ato pode salvar muitas vidas. E a doação de sangue é um ato de cidadania. Esse sangue doado, ele é processado e a gente consegue salvar até 4 vidas. Após toda a etapa, os voluntários recebem um lanche. E este ano, como a campanha faz referência aos cordéis nordestinos e às festas juninas, também levam para casa um livrinho de cordel e um doce de amendoim. O atendimento acontecerá nos dias 1º, 2, 5, 12, 16, 19, 22, 26 e 30 de junho, sempre no horário das 10 às 15h30, com um intervalo entre o meio-dia e 1 da tarde. O agendamento também pode ser feito online pelo site www.hemocentro.unicamp.br. A gente vai agora para um breve intervalo e na volta a gente tem uma reportagem especial sobre a usina de compostagem de Campinas.
O local tem sido referência na produção de adubo orgânico. Não saia daí. Educa Acontece. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Você sabia que resíduos de lodo da estação de tratamento de água, galhos de árvores e restos de poda podem virar produto orgânico rico em nutrientes? É o chamado adubo orgânico, que passou a ser utilizado aqui em Campinas. Todo o processo é feito na usina de compostagem da cidade e para conhecer como é feita essa produção, nossa equipe foi até lá. E agora você vê tudo na reportagem da Viviane Marim. Uma das maiores dificuldades das administrações públicas é resolver o descarte do lixo urbano. O aterro sanitário é a alternativa mais utilizada, porém, gera alguns impactos ambientais. Desde 2020, a Secretaria de Serviços Públicos de Campinas propôs um novo destino para o lodo gerado no tratamento de esgoto e materiais verdes, produzidos durante a manutenção das praças e podas de árvores. Essas duas matérias-primas iam para onde? Para aterro sanitário, causando dois problemas sérios. O primeiro, chorume, que é o material líquido da decomposição da matéria orgânica, e gerando gás metano, que é o pior dos gases para o efeito estufa. Todo o material, se fosse para um aterro sanitário, teria o custo de R$1,5 milhão por mês para a prefeitura. Mas o destino agora é aqui, nesta fazenda, que pertence ao Instituto Agronômico de Campinas e onde funciona a primeira usina de compostagem pública do Brasil. O projeto leva o nome de Usina Verde. O material verde, chamado de galharia, passa por um triturador e se junta ao lodo e a uma parte de calcário. Incorporados, os insumos dão início à formação do composto. Na usina, eles são colocados em leiras estáticas. A decomposição é um processo aeróbico, com a presença de oxigênio, e o revolvimento constante, as próprias bactérias que tem no material, decompõem esse material em aproximadamente 70 dias, transformando esse material em adubo orgânico. A usina processa diariamente 100 toneladas de resíduos, que rendem cerca de 30 toneladas do composto. Esse produto final, muito rico em nutrientes, já está registrado no Ministério da Agricultura como fertilizante orgânico, que permite a sua comercialização. O insumo está sendo muito utilizado em diversas finalidades e na manutenção de áreas públicas. Nós já estamos utilizando nas praças, nos parques. O Instituto Agronômico, que é parceiro da gente nesse processo, já utiliza esse adubo nos experimentos científicos, trigo, feijão, soja, sorgo, entre outros. Todo o processo da operação destes materiais feitos na usina tem um custo de R$600 mil por mês. Um método bem mais barato, ecologicamente correto e economicamente viável. É um projeto pioneiro e que tem despertado o interesse de várias outras prefeituras. Administrações de outras cidades, já veio Ribeirão Preto, Goiânia veio semana passada, ontem veio Sorocaba, porque é uma ideia brilhante, é uma ideia que pode dar bons resultados ambientais e econômicos. Isso é o futuro. E é uma forma de reaproveitar lixo, porque isso era lixo. Vamos falar agora sobre vagas de trabalho em Campinas. O CEPAT, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, oferece nesta semana mais de 150 oportunidades. Mais detalhes agora no balcão de emprego. São 37 vagas para auxiliar de cozinha.
O salário é de R$ 1.372. O candidato deve ter pelo menos o ensino médio. Podem concorrer às vagas moradores de Campinas, Valinhos, Hortolândia e Sumaré. Há também 20 vagas para atendente balconista. O salário oferecido é de R$ 1.465. As vagas de trabalho ficam no Distrito Industrial. A exigência é para que o candidato tenha prática para que o atendimento aos clientes ocorra com agilidade. A escolaridade exigida é o ensino médio. Para atendentes de lanchonete, são 25 vagas. O salário é de R$ 1.465. O posto de trabalho fica no Jardim Santa Genebra. O candidato precisa ter pelo menos o ensino fundamental. Há vagas também para auxiliar de linha de produção, auxiliar de garçom, eletricista, mecânico montador e encanador industrial. Mais informações você encontra no site do CEPAT, que é o cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O Departamento de Limpeza Urbana de Campinas está instalando containers que servem de ponto de entrega voluntária de materiais recicláveis. Com capacidade para 2,5 metros cúbicos de material, eles estão sendo colocados principalmente nos parques da cidade. A Lagoa do Taquaral, que recebe cerca de 50 mil pessoas em um único final de semana, vai ser o local com mais pontos. O material reciclável depositado nas caixas verdes é recolhido pela Seletiva Ambiental. Só para você aí de casa saber, Campinas tem coletado neste ano uma média mensal de 250 toneladas de recicláveis. Tem material para ser deixado nesses locais? Então atenção ao que pode ser descartado. Podem ser descartados metais como latas, panelas e parafusos, papel, vidro e plásticos como garrafas, tampas e potes. Para o diretor de limpeza urbana, Alexandre Gonçalves, este sistema fomenta o exercício de cidadania com a entrega voluntária de materiais recicláveis pela população, além, claro, de ajudar o meio ambiente. E por hoje é só. Mais uma vez, eu agradeço muito pela sua companhia e pela sua audiência aqui em mais uma edição do Educa Acontece. Continue acompanhando toda a nossa programação pelo canal 12.2 para Campinas e 49 cidades da nossa região. Também pelo nosso streaming no endereço educaflix.campinas.sp.gov.br. A gente encerra com imagens da Basílica Nossa Senhora do Carmo, que fica no Largo do Carmo, aqui no centro de Campinas. Esse templo católico foi inaugurado em julho de 1781. A Basílica guarda os restos mortais de Francisco Barreto Leme, o fundador de Campinas. Até a semana que vem. Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.